Analítica em 86, sob orientação do professor Roberto Tocco. Doutorou-se na Michigan State University, na área de Química Analítica, em 93, sob orientação da professora Victoria McGuffin. Em 94, de 94 a 97, realizou o trabalho de pós-doutorado junto ao Laboratório de Espectroscopia Molecular do QUPSC, com uma colaboração do professor Joel Rubin. Em 2010, por 14 meses, realizou visita sabática na Faculdade de Medicina do Imperial College em Londres, em colaboração com o grupo do professor Jeremy Nicholson e a professora Elaine Holmes, na área de metabolômica. Desde agosto de 97, é docente junto ao IQUPSC, desculpa, professora, IQUPSC, na área de Química Analítica, tendo defendido a livre docência em 2003. E sido aprovado no concurso para professora titular em 2008. Tem interesse em pesquisa relacionam-se com separações em meio líquido, cromatografia e eletrofórese capilar de alta eficiência, com tópicos de modelagem, simulação e desenvolvimento de métodos, para separação e análise de fármacos, alimentos e compostos de importância clínica, forense, industrial e ambiental. E, mais recentemente, metabolômica clínica e forense. Em termos de captação de recursos, o grupo gerenciou cerca de $1 milhão em projetos de colaboração, $200 mil e R$500 mil em projetos individuais, com parques de equipamentos de última geração, adquirindo na sua totalidade adquiridos via projetos FAPESP. E durante 20 anos de atividade, o grupo é responsável pela nucleação da linha de pesquisa em eletrofórese capilar no QUSP, contribuindo para a implementação da técnica no país e na América Latina. Participou ativamente na organização de uma série de simpósios latino-americanos em eletrofórese capilar, LACE, desde 1998, formando dezenas de doutores, inclusive esse que aqui vos fala, e o professor Marconi, que muitos de vocês viram alguma palestra do professor Marconi também, para os alunos que tiveram a honra de fazer doutorado sob a orientação da professora Marina. Mestres, doutores, colaboradores pós-docs, publicação de mais de uma centena de artigos e capítulos de livro, participa há 8 anos do CADIS, participa há 8 anos do programa europeu Erasmus Mundus, ENCAL, lecionando em 5 universidades europeias, Faro, Cadiz, Barcelona, Bergen e Gdańsk. Foi coordenadora de 3 convênios com a Universidade de São Paulo e em Madrid, onde também, agradeço também de novo, que eu tive a oportunidade de um aluno meu e um aluno do professor Marconi também, acho que mais de um aluno do professor Marconi, não me recordo, que também participaram via esse convênio que a professora Marinha tem naquela Universidade de São Paulo, e esses alunos nossos fizeram parte desses trabalhos também, foram fazer doutorado sanduíche via esse convênio da professora. Então, professora, eu passo a palavra para a senhora. Obrigado. Gustavo, obrigada. Eu não sabia que eu tinha escrito tanta coisa no meu lápis. Fiquei até sem graça, mas pois é, né? Eu agradeço muito o convite de vocês. Há muito tempo que eu não dou palestra, né? A gente está nesse formato virtual. E essa é a primeira palestra que eu dou na pandemia. E realmente eu fiquei bem assim, falei, mas dar palestra nesse formato é tão ruim. Mas eu falei, não, o Gustavo está convidando, se ele está convidando, eu vou dar essa palestra, porque também é uma oportunidade de revê-lo e rever alguns dos amigos aí que deixei espalhados aí pelo Brasilzão. Então, pessoal, a honra é toda minha conversar com vocês aí dentro do programa, e eu já mais ou menos uns 10 anos, eu meio que mudei um pouco a minha linha para a metabolômica, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, e tantos projetos que estão em andamento no nosso grupo, um pouco parados aí pela pandemia, mas enfim, a gente está fazendo o que é possível. Então, eu vou falar hoje só realmente de metabolômica, né? Então, estou dividindo a palestra em 2 partes, fazendo uma introdução sobre metabolômica em si, o que é importante em metabolômica, e depois eu escolhi um dos projetos
para mostrar para vocês alguns resultados, que tipo de resultados a gente consegue obter, como é difícil e como a gente trata esses dados e que tipo de informação resulta desses projetos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, metabolômica não é uma coisa recente, então veja bem, usar biofluidos para análise de diagnóstico de doenças é uma coisa bem antiga. Essa aqui é a roda da urina, onde se fazia em 1506 essa publicação, se fazia diagnóstico baseada tanto na cor quanto no aroma, não, né, no odor, e também no gosto da urina, né, fazia-se diagnóstico de pessoas, né. Então, aqui é a carta, né, das cores das urinas, etc. E é interessante também, tem um trabalho onde eles colocavam formigas, né, nesses cartazes, e as formigas andavam para as urinas adocicadas, isso era um diagnóstico de diabetes. Então, naquela época já se sabia que diabetes tinha alguma relação com açúcar, né, na urina também. Bem, enfim, a metabolômica, ela surge como a menina dos olhos aí final da cascata ômica, né, começando com a genômica, né, que o gene sendo o que é possível, o que você pode desenvolver em potencial, o genoma como um conjunto dos genes, e a genômica como um estudo desse genoma. E aí nós temos a transcriptômica, a proteômica, então, correlacionando com o RNA mensageiro na primeira, a proteína na segunda, e finalmente a metabolômica, que estuda o metaboloma, que é o conjunto dos metabólitos. Então, como na posição final da cascata ômica, né, a metabolômica ela é o que está mais próxima do nosso fenótipo, e ela mostra exatamente o que aconteceu, né, enquanto que a genômica mostra o que é possível acontecer, a proteômica é a transcrição, e a transcriptômica e a proteômica é a transcrição disso, né, o que é possível, o que está possível de acontecer, né, está pronto para acontecer, mas a metabolômica já é o final, é o que aconteceu, né. Então, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com banco de dados, esses bancos são até bem limitados, né, no caso do genoma humano, a gente conhece aproximadamente 20 mil genes codificados por proteínas. O proteoma humano está na casa de 70 mil proteínas que estão listadas nessas plataformas, e o metaboloma humano, ele está com registros de aproximadamente 100 mil metabólitos. Esse é bem um número bastante subavaliado, né? Mas é o que a gente consegue trabalhar hoje em dia, quando a gente quer fazer identificação de metabólitos e consultar essas plataformas, né? Os termos metabolômica, na verdade, surgiu como metabonômica, né? E foi o grupo, justamente, que eu tive a honra de aprender metabolômica, que é o grupo do professor Jeremy Nicholson no Imperial College. Hoje ele está numa universidade na Austrália, em Perth, criando um centro fenômico, que ele chama, né, e ele usou esse termo metabonômica. Os estudos iniciais do grupo dele eram todos baseados em ressonância magnética nuclear, e ele usou essa definição, que é muito apropriada até hoje, né, que é uma medida quantitativa dessa resposta metabólica frente a estímulos, e esses estímulos podem ser fisiológicos, podem ser modificações genéticas, então pode ser efeito de terapias, efeito de a própria doença, o que causa, dietas diversificadas, exposição a toxicantes no meio ambiente, etc. Então a gente vê essa resposta metabólica frente a esse estímulo. E em 2001, o professor Finn, né, da Universidade da Califórnia, em Davis, ele coloca uma definição que não me parece muito pertinente, porque ele quer quantificar todos os metabólitos de um sistema biológico. Isso é impossível. Mas o interessante é que hoje, os trabalhos são feitos com a definição do professor Nicholson, mas o nome que pegou, né, na mídia é o nome metabolômica, com L. Então a gente usa a palavra metabolômica para isso, né?
Então, aqui falando em geral dos desafios que a gente tem, então os desafios da metabolômica são muitos, né? Então começa por essa grande variedade de metabólitos que a gente tem, que eles pertencem a muitas classes químicas com uma grande variedade de funcionalidades, às vezes diferentes funcionalidades na mesma molécula. Além disso, a gente tem o problema de concentração, então as concentrações podem variar de milimol por litro a picomol por litro, né? E então, por conta de toda essa grande diversidade de compostos, a gente não consegue analisá-los com uma única plataforma analítica. Então, eu defendo, desde o começo aqui, essa ideia de multiplataformas, ou seja, usar diferentes plataformas analíticas, GC, as cromatografias e mesmo eletroforese capilar acoplada, espectrometria de massas, ou mesmo ressonância magnética nuclear, que nos permite acessar nichos desse metaboloma, um conjunto de metabólitos, né? Então, algumas classes, açúcares, nucleotídeos, vitaminas, aminoácidos, aminas, lipídios, etc., né? Sendo que os lipídios são tão diversificados e tão extensos em quantidade e classes que acabam formando uma outra metabolômica específica, que é a lipidômica, né? Então, como eu falei, a metabolômica é o mais perto que a gente tem do fenótipo do organismo, sendo o fenótipo um conjunto, né, de características que são observáveis, né, vendo a expressão do genótipo, né, do código genético e também uma combinação com a influência de fatores ambientais, isso dá o fenótipo do organismo. Bom, nós fizemos um trabalho em 2015 sobre doenças negligenciadas, eu coloco aqui só para vocês terem ideia como é diversificada a quantidade de metabólitos que a gente encontra. Então, aqui algumas das doenças, né, que foram inspecionadas e o número de trabalhos que a gente encontrou numa compilação bastante extensa, e as várias técnicas que são usadas até hoje, né, na metabolômica, né. Então, na época ainda a gente tinha muita informação de ressonância, e a gente classificou como metabolômica também determinações quantitativas, né, tudo que tinha a ver com quantificação de metabólitos em fluidos biológicos, a gente já classificou como metabolômica, muito embora esse termo, na época desses artigos, não tivesse sido empregado, né? O que é mais interessante é vocês verem a quantidade de classes químicas, ou bioquímicas, ou metabólicas, que a gente encontra nessa compilação. Então, são muitos compostos, classes com características muito diferentes, então, por isso, torna o que a gente chama de cobertura metabólica, né, para a gente conseguir cobrir essa composição do metaboloma humano, a gente deve acessá-lo com diferentes técnicas, né. Então, essa figura se não me engano, a composição do sangue humano, né, então vocês encontram moléculas, proteínas, etc., na ordem de milimol por litro, e vai até nanopicomol por litro, né, classes de compostos, os mais variados possíveis, é só para dar uma ideia dessa grande diversidade de compostos e concentrações, constituindo isso um grande desafio da metabolômica, né. Então, a gente vê na literatura ainda uma grande confusão sobre terminologias, porque, claro, a metabolômica está baseada em muitos artigos que estudaram o metabolismo humano, e o metabolismo humano, esses artigos, eles têm décadas, né, de estudos de metabolismo, e são muito importantes, e não usavam o que a gente entende hoje por metabolômica. Mas, tentando racionalizar os termos, na minha opinião, eu acho que existem dois tipos de metabolômica, uma que a gente chama de target, ou alvo, ou dirigida, e uma que a gente chama de não dirigida, global, ou untarget, né? Então, a target, como o nome diz, você vai buscar compostos que você já sabe que quer buscar, né? Então, você escolhe, você tem uma hipótese, e aí vai escolher compostos, ou eles pertencem a uma mesma classe química, ou é um grupo de metabólitos que estão em diferentes rotas metabólicas, mas estão associados de alguma forma
com aquela condição que você quer estudar, e aí você vai no fluido que você quer analisar e quantifica esses metabólitos. Então, na literatura, a gente encontra o nome de metabolic profiling, né, o perfil metabólico, ou seja, você escolhe uma classe de aminoácidos, ou lipídios, ou ácidos graxos, ou ácidos carboxílicos, o que for, e quantifica um número determinado, pré-definido, escolhido por alguma razão, nessas amostras biológicas. Isso é a target, é a clássica metabolômica, o clássico estudo analítico que a gente faz com curvas analíticas, quantificações, validações de métodos, etc. Extrações, né, para pré-concentrar esses analíticos, etc. Mas existe uma outra metabolômica, que é a que me interessa bastante, e a que eu praticamente quase 100% do grupo faz esse tipo de abordagem, é a tal da metabolômica untarget, ou global, ou não específica, não dirigida. Nela, você procura o maior número possível de metabólitos sem ter nenhuma pretensão, nenhuma ideia de nada, você faz uma varredura bastante ampla, se possível, com várias técnicas, tendo o maior número possível de informação. E ali, então, isso a gente encontra como os nomes fingerprinting ou footprinting, né, se você está acessando internamente a célula, a composição interna da célula ou externa da célula, etc., e nessa busca, então, você acaba com milhares de compostos em mãos, que obviamente você não tem ideia do que são, você tem MZ deles, né, massa, razão, massa, carga, eles eluíram em algum tempo específico, se você estiver em cromatografia ou eletroforese capilar, mas você não tem ideia da identificação deles, e nem vai fazer isso, porque senão você vai levar a vida inteira. Mas o que você acaba fazendo comparando estatisticamente, por ferramentas apropriadas, grupos de amostras que você classifica como controle e teste, né? Então, você faz essa avaliação comparativa de dois grupos, e através dos metabólitos que são discriminantes desses grupos, esses sim você vai identificar, tá? Obviamente, para target também a gente trabalha com grupos controle e teste, né, para saber que nível de concentração aumentou ou diminuiu, né. Então, aqui ou os metabólitos diminuem ou aumentam, dependendo do metabólito que você estiver trabalhando, você vai usar uma única plataforma, que é aquela mais apropriada para o tipo de metabólito que você está buscando, né, porque você sabe o que você está buscando. Então, se você tem um composto volátil, você vai para GC, se você tem um composto moderadamente polar, você vai para LC, se você tem um composto bastante iônico, bastante polar, você vai para eletroforese capilar. Então, a target, né, a alvo, ela trabalha também com comparações de concentrações em grupos controle e teste, mas você olha um único metabólito com a técnica que é mais apropriada, né? Então, você pode fazer uma análise untarget, primeiro global, descobrir quais são os metabólitos discriminadores das condições que você está estudando, e aí para target, ou seja, quantificá-los nas amostras para validar esse estudo seu e, de fato, saber se existem diferenças em concentração desses metabólitos nas suas amostras. Existem kits, não estou fazendo aqui propaganda, mas essa Biocrates é uma das empresas bastante fortes, né, no mercado, onde eles vendem kits de metabólitos. Então, esse kit aqui, por exemplo, ele tem 180 compostos, e ele vende também para você o método, e você quantifica todos esses compostos de uma vez, nas suas amostras, e depois você faz tratamentos estatísticos para descobrir quais desses compostos que você quantificou são os compostos discriminadores, ou seja, você perde dos 180 que você quantificou, você chega numa dezena, com 5 compostos no final, você perde esse trabalho de quantificação, mas, por outro lado, você já está na fase de quantificação, que é uma fase bem posterior, que seria a sequência de uma metabolômica global, tá? A parte untarget, como eu falei para vocês, a global, ela também trabalha com
com grupos controle e teste. A gente usa a diferença que a gente usa essas multiplataformas, ou seja, a gente quer ter essa cobertura metabólica ampla dos compostos que a gente tem na amostra, e a gente pode ter casos de compostos que diminuem ou aumentam, podem ter compostos que desapareceram e compostos que apareceram. Então, ela é muito interessante para alguns estudos, né, onde você não sabe muito sobre o seu sistema e você aprende com os resultados que você obteve ali, tá? Eu trouxe aqui para vocês, a gente fez também uma compilação sobre metabolômica na Química Nova, que é uma revista de fácil acesso, em 2018, que foi, na verdade, uma introdução metabolômica e um review por tipo de aplicação. A gente, que tipos de trabalhos a gente pode encontrar na literatura dentro daquele contexto, e selecionou 2 trabalhos, um target e um untarget, para comentar. Então, para quem está começando em metabolômica, eu acho um paper bastante interessante para ler, porque ele está compilando aí a maior parte dos reviews que existem na área, tanto de metabolômica quanto das aplicações, tá? Então, passando rapidamente para vocês, por exemplo, na parte ambiental, geralmente o estudo é feito em termos de respostas metabólica, né, de organismos para fatores bióticos e abióticos, muitos estudos de toxicidade, modelos de ação de pesticidas, etc., contaminação de solos, biorremediações. Então, tem vários trabalhos nessa parte. Aplicações na área clínica geralmente são fundamentadas na busca de biomarcadores para fazer ou um diagnóstico precoce ou um prognóstico de uma doença, monitoramento dessa doença, avaliação de terapias também é muito comum, teste de novos fármacos também é comum. Na parte de toxicologia forense, né, então seria o forense, né, seria mecanismo de ação de xenobióticos, também a questão de toxicidade, nefrotoxicidade, dependência química, então vários estudos bem interessantes nessas linhas. A parte de alimentos e nutrição, né, tem até o nome Foodomics, né, que também não fica muito bom em português, que é uma informação sobre conteúdos de nutriente, comidas, estilos de vida, dietas personalizadas, autenticação de alimentos, segurança de alimentos. Então, uma área também bastante extensa. A parte de esportes também, essa questão de abuso de drogas, disfunções, a parte de doping nos esportes, sedentarismo, atividade física, cai tudo aqui na história da Sportomics, né, esse nome Omics está aplicado em tudo que vocês quiserem, né, tem a Palhaçomics, que eu falo, né, porque está em tudo quanto é lugar. Mas aqui é engraçado, eu tive um projeto uma vez, a gente só elaborou esse projeto, onde a gente queria estudar justamente atividade física versus sedentarismo, né, e é engraçado que o pessoal lá do ICB, que trabalhava, né, com esportes, com atletas e tudo, a noção deles, o que é uma pessoa sedentária, né? Então, sedentário é aquele que faz atividade física 3 vezes por semana, menos de meia hora. Então, eu falei para eles, então vocês precisam colocar mais um grupo controle, que seria o subsedentário, que sou eu, que não faz coisa nenhuma, nem vezes, nem horas por semana. Então, mas assim, então tinha o grupo físico, era o puxa-ferro, né, aqueles que puxam ferro, e aqueles que correm, que nadam, que remam, etc., né, o grupo de resistência. Mas eu achei interessante a definição do sedentarismo, né? Então, existem milhões de outras aplicações de metabolômica, microbiologia, parasitologia, interessantíssimo, eu gosto muito, a gente tem uma linha grande de parasitologia, plantas, então, nem se fala, né, é uma linha extensíssima de trabalhos e publicações. Mas, enfim, isso aqui é mais para dar uma visão para vocês que existe metabolômica em todo lugar, né? Na metabolômica, a gente trabalha com fluxogramas, então os fluxogramas, eles são um pouquinho diferenciados quando a metabolômica é alvo ou quando a metabolômica é global. Então, obviamente, quando ela é alvo, você já sabe que metabólito você vai
quantificar, então, óbvio, tem uma etapa de preparação de amostras, de pré-concentração, de clean-up de amostra, a parte analítica, então você vai escolher uma técnica apropriada para o metabólito que você quer quantificar, você vai quantificá-lo, processar esses dados, então aqui é a clássica quantificação, né, curvas analíticas, validações de métodos, etc. Existe uma parte estatística também, uma análise estatística, onde você diferencia o grupo controle e teste, vê se as concentrações que você encontrou no grupo teste, elas são de fato maiores e bem diferentes das do grupo controle, então isso pode vir a ser usado como uma referência para alguma doença, né, aquele nível de concentração, e obviamente sempre tem interpretação biológica com base nas rotas metabólicas que esse metabólito escolhido, ou grupo de metabólitos, ou classes que você quantificou estão relacionados. No caso da Untarget, ou seja, na metabolômica global, você começa com preparo de amostras, de preferência muito pouco invasivo, muito pouca manipulação, às vezes uma diluição, uma filtração, uma precipitação de proteínas apenas, e faz a sua parte de análise, de preferência multiplataforma, em várias plataformas analíticas. Existe uma etapa de pré-processamento de dados, né? Então esses dados, eu estou aqui me referindo sempre a massas, tá? Porque ressonância eu entendo muito pouco, fiz alguns trabalhos, mas não segui nessa linha, então minha linha é sempre espectrometria de massas e fenadas, a cromatografia ou eletroforese capilar. Essa etapa de pré-processamento, onde você converte, né, um dado bruto obtido, que seria intensidade por tempo e por espectro de massas, né, um cubo, que é a sua amostra, você converte esse cubo, que é cheio de pontinhos, que são os seus dados brutos, numa matriz 2D, onde você tem intensidade daqueles compostos metabólitos que a gente chama de molecular features, né, são metabólitos que você ainda não identificou, mas que ocorrem em todas as amostras, e você tem a intensidade deles em todas as amostras. Então, essa tabela vai, isso seria o processamento desses dados, que a gente chama pré-processamento, às vezes, aí você vai para uma análise estatística de comparação, onde você usa tanto técnicas univariadas como multivariadas de comparação, vou mostrar depois para vocês num exemplo, aí você tem milhares de informações, milhares de compostos ali que vão aparecer nas suas análises, e você, esse tratamento estatístico, você consegue selecionar apenas os compostos que discriminam os dois grupos, controle e teste, né? Então, a partir dali, você vai para uma identificação de metabólito, ela pode ser uma dor de cabeça muito grande, levar meses, se você tiver em técnicas como LC e CE, porque você tem que acessar essas plataformas, esses bancos de dados, e nem sempre você encontra essas moléculas ali, mas, enfim, ou você pode fragmentar, ou pode usar padrões, e pode fazer um tratamento de inspeção, né, de determinação da estrutura daquele metabólito, isso também pode levar muitos meses. Enfim, uma vez tendo isso, você associa rotas metabólicas e pode ali começar a fazer inferências sobre o comportamento daquela molécula, daquele metabólito, ou dos metabólitos, o que aconteceu, se você está, por exemplo, aumentou muito um metabólito num grupo, o teste em relação ao controle, por que aquela rota não está fluindo mais, o que acontece ali, então você começa a levantar hipóteses para explicar o fenômeno que você está estudando, tá? Bom, isso aqui também é uma informação antiga, de 2009, mas eu acho muito pertinente, que eles fizeram perguntas para o pessoal que atendeu um congresso de espectrometria de massas, eles perguntaram qual que é o problema de metabolômica, né? Então, a maior parte respondeu aqui que é a parte de identificação, né, essa parte de processamento, ou redução dos dados brutos, né, a dados tratáveis também, hoje em dia é bem normal a gente fazer a parte estatística, a gente consegue navegar bastante nessa área, talvez preparo de amostra seja um pouquinho mais dificultado para alguns especialistas, tem muito médico na área, muitos biólogos, bioquímicos, para a gente isso é bem
é bem banal, até a gente trabalha direto com isso há muitos anos, para os químicos analíticos, no caso, né? Mas, enfim, mas o grande gargalo está nessa identificação e associar, dar um significado, né, para o que a gente encontrou. Então, para a gente, e eu falo para o nosso grupo, né, que somos químicos analíticos, que tivemos 1 ano de bioquímica só, para a gente é a parte que pega, né, é bem complicado fazer essa inferência, a gente obviamente consegue saber que metabólito que rota está envolvido, procurar artigos na literatura que explicam, né, aquele metabólito dentro do contexto que a gente está estudando, mas dali a dar um passo maior, fazer uma hipótese que os dados estão mostrando para a gente, é muito complicado para a gente fazer. Quando a gente tem o prazer de encontrar um bioquímico que entende de metabolismo, é outro patamar, né? Ele leva os artigos da gente para outro patamar. Infelizmente, são poucas essas pessoas ainda, mas mostrando aqui para vocês, é um grupo, é uma área multidisciplinar, com certeza, né? Que você navega pelos vários pontos dela com alguma facilidade, mais ou menos, dependendo da sua formação. Bem, agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho. Eu não sei quanto tempo já foi, né? Mas já comi metade da palestra, eu posso falar mais um pouco? Estou bem na metade, tá? Vocês me param quando vocês quiserem. Fica à vontade, tem o tempo que for. Então, vamos lá. Eu aprendi metabolômica, que, né, metabonômica, fazendo honra ao grupo do Imperial College, do professor Jeremy Nicholson, que é pioneiro em metabonômica por ressonância, ele tem... sei lá, centenas, já deve estar para 1 milhão de artigos publicados, né? E eles estudavam bastante a questão de parasitologia. Então, eu fui para o Imperial para fazer um trabalho de investigação de metabólitos em urina de crianças africanas, né, da Costa do Marfim, e essas crianças eram acometidas por infecções múltiplas. E eu fui, então, para fazer análise desses compostos nessas urinas, e no começo, quando eles começaram com isso, eles não conseguiram acessar essas amostras do ponto de vista da metabolômica global, porque havia muita mistura de infecções, então eles não conseguiam discernir o que vinha de uma esquistossomose, o que vinha de uma leishmaniose, etc. Então eles começaram a estudar em modelos de parasitas e ratos, né? Então, estudaram várias doenças parasitárias por ressonância, e eles tinham poucas, dezenas, talvez, de compostos que eram discriminadores dessas condições, dessas doenças estudadas em rato. E eles queriam que eu pegasse esses compostos e analisasse na urina das crianças, quantitativamente, né? Aí, quando eu cheguei e peguei a lista dos compostos, eles, na época, tinham só LCMS no laboratório, só, né? Eles têm dezenas de LCMS, mas, enfim, só tinham essa técnica. Eu olhei para aquela lista e falei, impossível, não vai dar para analisar, fase reversa de jeito nenhum, isso aqui vai sair tudo junto no volume morto. E eu estava falando com médicos e biólogos, e de jeito nenhum, onde já se viu, e e faça. Falei, não vai dar para ver nada, isso aqui é tudo polar, é tudo iônico, não dá para ver. Aí não adiantou. Aí o que eu fiz? Fui para o laboratório, preparei 250 padrões, e fui lá no equipamento deles, injetei 1 a 1. Adivinha onde saiu? No volume morto. Aí eu falei para eles, vocês estão precisando de um eletroforese capilar para fazer esse trabalho. E aí, no final, fazendo a história curta, né, eu acabei estudando, conseguindo um eletroforese capilar para eles também, fazendo medidas nesse equipamento, mas, enfim, esse trabalho das crianças aqui não foi para frente, por razões óbvias, e acabei me envolvendo com parasitologia, usando as várias técnicas. Então, esse aqui é o eletroforese capilar que eu trouxe para o laboratório, foi um equipamento demonstração que ficou lá por 1 ano, infelizmente não coincidiu com o prazo que eu fiquei, eu tive que vir embora, e ele ficava perto de vários, eles tinham aqui nesse andar 4 ressonâncias, enfim, eu acabei tendo acesso a cromatografia líquida, né, em fase reversa, com coluna C18, e por
a Hillick, né, que é a interação hidrofílica, e também o eletroforese capilar, também ressonância, e acabei fazendo um trabalho em parasitas que são vermes, né, de facíola hepática, e o que eu aprendi, que eu levo para a vida e que eu pauto a minha história em metabolômica, é justamente esse diagrama de Venn, onde eu analisei os extratos do próprio parasita, que eram vermes, então eu conseguia preparar extratos pesando o parasita inteiro, eu conseguia ver o parasita, né, porque tem parasitas que são células que você não enxerga, né, tá tudo ali no seu meio de cultura. Então, nesse caso, eu fiz os extratos, eu analisei por várias técnicas. Quais são? Cromatografia líquida em fase reversa, tanto ionização positiva quanto negativa, cromatografia líquida por interação hidrofílica, tanto modo positivo e negativo, e na época eu consegui fazer eletroforese capilar com ionização no modo positivo. Então, aqui eu usei bibliotecas construídas em casa, né, então não eram bibliotecas muito extensas, eu consegui selecionar 14 mil, quase 15 mil compostos, apareceram nessas análises para mim, dos quais eu consegui identificar somente 140, mas isso, novamente, pela restrição da biblioteca que eu tinha acesso. E o interessante é que, com todas essas técnicas, eu tive apenas 9 compostos, que são aqui o centro, que ocorriam em todas as técnicas, mas a maior parte delas eu conseguia compostos exclusivos, ou seja, essa questão de multiplataforma é uma forma de agir em metabolômica quando você quer ter essa cobertura metabólica mais ampla. Então foi isso foi a grande lição que eu tive desse primeiro trabalho que eu fiz lá com eles, né? Então, baseados nisso, a gente criou, no ano passado, um grupo que a gente chama Centro de Estudos em Metabolômica em Multiplataforma, né? Onde a gente está fazendo metabolômica global e alvo, e também a lipidômica global e alvo, em equipamentos de alta resolução, tem que ser, e a gente juntou esses equipamentos na UFSCar, na Unicamp, de forma que a gente tem agora um laboratório, que é um centro de estudos, que é um laboratório descentralizado. Em vez de estar tudo num único laboratório, no IQUSP, a gente usa esses recursos das várias instituições, então a gente leva a amostra a esses pesquisadores que fazem parte desse centro, e eles analisam as mesmas amostras que a gente, e a gente usa esses dados para compor artigos muito mais significativos, ou para melhorar o nosso entendimento dos vários processos. A gente conta também com genômica e proteômica, aqui genômica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e no Centro de Pesquisa da Beneficência Portuguesa, que está provendo amostras, né, num projeto COVID que a gente está implementando, e na proteômica a gente usa os equipamentos do Grupo Fleury e às vezes faz metabolômica lá também, tá? Então a gente tem um centro que é descentralizado, mas que eu tenho muito orgulho de chamar de Centro de Estudos em Metabolômica, de Metabolômica em Multiplataforma, e vocês vejam que o logotipo dele é um diagrama de Venn, onde eu tenho as várias técnicas, né, sendo combinadas para dar o resultado de cobertura metabólica pretendido. Tá certo? Bom, quais projetos que a gente tem em andamento no laboratório? Inúmeros, né? Como é clínico, eu separei aqui por órgão-alvo, né? Então, a gente tem exposição gestacional à poluição, a drogas de abuso, a gente tem exposição em DORS, câncer, também feitos em células in vitro, então a gente chama isso de, eu vou falar um pouquinho desse de exposição gestacional, então não entro em detalhe aqui, deixo para falar depois. A gente acessa várias doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, progressão de infarto, então aqui a gente olha combinações de terapias e avalia esses pacientes ao longo de um ano, cirurgia bariátrica, né, de redução de estômago, aqui é o interessante dessas cirurgias, é que corrige diabetes, mas aí a diabetes retorna, então ninguém sabe porque a diabetes some,
após a operação, e ninguém sabe por que ela retorna, então a gente está fazendo um estudo metabólico para entender. Colite é um estudo que está começando também, com modelo animal em câmeras hiperbáricas. A parte de doenças renais, doenças de trato urinário, transplante de rim também, aqui a maior parte deles é ou terapias, ou visa diagnóstico, também é uma área bastante ampla. A parte de glândulas, a gente estuda câncer em primeira instância, também tanto de glândulas salivares, de mama e próstata, e temos uma área, uma linha de pesquisa bastante ampla em doenças negligenciadas, que a gente está expandindo agora para doenças parasitárias, infecciosas, para poder incluir a COVID também, né, e também envolve, aqui nós temos desde in vitro até in vivo modelo animal, no caso de COVID, obviamente, humanos, né, e também temos pós-mortem, então é uma grande variedade de amostras que a gente tem lidado ao longo dos anos, tá? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, para mostrar um pouco de resultados de uma dessas linhas. Aqui esse esquema é só para mostrar o que a gente faz com todas essas amostras, né? A gente faz um desenho experimental para a coleta dessas amostras, isso é muito importante, desenhar muito bem o que a gente quer estudar, um preparo de amostra e análise, né? Em multiplataforma. A gente faz geralmente a untarget, processa esses dados, classifica, identifica, associa com rotas metabólicas e vai para uma validação biológica, que é a quantificação desses metabólicos discriminadores, isso seria a nossa target, ou pode pegar um novo grupo de amostras e recomeçar, né, uma nova amostragem daquele sistema. A gente inicia em amostras piloto, né, um grupo piloto, um grupo restrito, depois vai para um grupo mais amplo. Parte de COVID, a gente está com um projeto apenas, pacientes tanto do HC, quanto da beneficência portuguesa, estamos também com uma parte in vitro e in vivo em animais, isso in vitro é bastante interessante, fazendo screening de uma quantidade enorme, centenas de compostos de produtos naturais, compostos derivados de cálculo, né, por cálculo, compostos de bibliotecas químicas sintéticas, medicamentos que a gente chama medicamentos cruzados, né, que foram drogas de reposicionamento, né, que a gente chama. A desenvolvimento de vacinas também, a gente está acessando a toxicidade dessas vacinas em modelo animal, e também a gente tem uma coleta pós-mortem, não autópsia, porque eles não estão fazendo autópsias desses corpos, né, mas uma biópsia pós-mortem, né, então eles usam aquelas agulhas que se usam para a biópsia, e eles estão acessando alguns pontos no cadáver, e recolhendo essa amostra, então a gente consegue fazer a assinatura metabólica daquele órgão, ou daquela, como a COVID disseminou no organismo daquela pessoa. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Obviamente, a gente trabalha ainda com desenvolvimento de método, validação e construção de bibliotecas, porque as bibliotecas para eletroforese capilar, principalmente, são bem restritas. Cromatografia também, elas não são tão amplas assim, absolutamente necessárias. As únicas bibliotecas que são ricas são as de GCMS, então deve ter um professor milionário na UC Davis, que é o professor Finn, que ele vendeu a biblioteca dele e o método dele para o GCMS, para a metabolômica, ele vendeu para a Agilent, e aí a gente segue direitinho, usa a mesma coluna, as mesmas condições, e aí usa a biblioteca dele. Então você termina de analisar suas amostras e você já tem praticamente a identificação dos seus compostos, o que é uma etapa sensacional, né? Então eu uso piloto, eu sempre uso GCMS, né? Apesar de ter o processamento de derivatização da amostra para aumento de volatilidade, etc., bem trabalhoso para as amostras, mas é a minha primeira escolha para projetos mais rápidos. Tá? Bom, eu escolhi falar para vocês, então, de um tema que chama exposição gestacional, a poluição do ar, mas também a gente tem feito isso com toxicantes e com drogas de abuso.
né? Então, eu vou interromper aqui essa apresentação e vou... Esse trabalho eu apresentei, foi o último trabalho que eu apresentei na Metabolomics de Haia, né, em junho de 2019, e para vocês verem como ele, que etapa, que estágio que ele está, né, porque esses trabalhos, eles são, em geral, tem muitas etapas, então depois eu mostro para vocês o estágio dele, como todos os outros projetos do grupo. Bem, eu estou trocando de arquivo, quando se estiver vendo direitinho, vocês me dão um ok e eu continuo. Já está aparecendo aqui para a gente. Tá. Então, esse projeto de exposição gestacional, que também é uma exposição pós-natal, já explico para vocês por quê, eu classifico ele como projeto no pulmão, então ele tem uma série de colaboradores que nos fornecem amostras, e tem equipamentos, né, que nos dão acesso a equipamentos, e tem o pessoal que trabalhou, que são os meus alunos, que agora alguns já formados, já alguns professores, que trabalham no IQUSP, né, nesse centro de estudos de metabolômica em multiplataforma, localizado no nosso departamento, tá? Então, aqui começando, eu acho que eu teria uns 15 minutos para falar, né? Mais ou menos. Fica à vontade, pode ser um pouquinho mais também, não tem problema. É muito cansativo, vocês me parem. Mas eu acho esse assunto bem interessante para falar para os alunos, eu gosto desse projeto e ele ainda não está concluído, por isso que eu falo dele. Bom, todo mundo sabe, já ouviu falar de poluição de ar, quem mora em São Paulo convive com a poluição, e às vezes com problemas pulmonares sérios, então as reclamações em geral são reclamações dos idosos ou de crianças, né? Então certamente é um fator de agravamento para doenças respiratórias, e no caso para gestação é um fator de risco, né? Então bebês com baixo peso no nascimento, ou prematuros, ou até problemas pulmonares pós-natal, né? Então, o grande vilão da poluição são as partículas, o material particulado de diâmetro de partícula pequeno, né? Então, o material particulado a gente respira, então entra no nosso organismo, ou respirando pelo nariz ou garganta. A gente tem esse material particulado com maior que 10 micrômetros de diâmetro, a gente consegue mais ou menos eliminar, ou tossindo, ou espirrando, ou engolindo, né? Então a gente se vê livre dele, mas o grande vilão aqui da história é esse material pequeno, que está da ordem de 2,5 micrômetros, menor que isso, porque eles conseguem chegar no nosso pulmão, penetrar o nosso pulmão, chega nos alvéolos, eles podem causar problemas tanto pulmonares como coronários, e eles podem ser transportados, ou eles podem ser suporte de material tóxico, e levar esse material tóxico a outros órgãos também. Então, o grande vilão da história é o material particulado de pequeno diâmetro. Esse trabalho a gente realizou na Faculdade de Medicina da USP, ela fica num complexo, uma facilidade médica que a gente tem na universidade, que engloba tanto a Faculdade de Medicina, então aqui é uma foto aérea desses prédios, ele é também o INCOR, né, o Instituto do Coração, o Hospital das Clínicas, né, aqui à frente do Hospital das Clínicas, hoje ele esse prédio inteiro aqui, eles dão o nome charmoso de covidário, né, porque só tem pacientes de Covid, então quando a gente quer falar o covidário, mas é horrível o nome, mas é isso mesmo. Aqui a Faculdade de Medicina tem o Instituto da Criança, o Instituto do Coração, que é o INCOR, Instituto da Criança, Instituto do Câncer, Instituto do Câncer é esse aqui, ó, esse prédio era para ser o Instituto da Mulher, né, o Hospital da Mulher, e no final ele foi convertido em Hospital do Câncer. Então é uma facilidade médica enorme, que fica no topo aqui da Avenida Doutor Arnaldo, com Teodoro Sampaio e a Rebouças, né, então é uma quadra bastante grande, existe um movimento enorme de trânsito, e de pessoas, e de carros, de caminhões e de ônibus,
E a Faculdade de Medicina, então, ela fica no cantinho aqui da doutora Arnaldo com a Teodoro Sampaio, que é justamente um momento que tem um farol, então todo mundo para ali, e é uma subidinha, então para sair de novo, engrena a primeira, então caminhão e ônibus faz aquela fumaceira. Então eles têm na janela do laboratório, eles amostram o ar justamente nessa intersecção da doutora Arnaldo com a Teodoro Sampaio. Então o que eles fazem? Eles têm construído no laboratório um aparato de pré-concentração e filtração de material particulado, que é aqui uma foto à esquerda. Então, o ar entra e eles, uma série de filtros, etc., eles pré-concentram esse material em termos de, e deixam só com as partículas pequenas, abaixo de 2,5 micrômetros, né? E aqui depois esse ar que é concentrado, né, enriquecido nessas partículas, chega a câmaras, né? Então aqui eu tenho uma foto de 2 câmaras, então você vê aqui, ó, tá escrito suja, e aqui deve estar escrito limpa. Essa câmara, eles colocam os ratinhos aqui dentro, um a um, e aqui você tem, esse ratinho, então, recebe ar filtrado, o mesmo ar que foi coletado, mas filtrado, então seria o ar puro, vamos dizer assim, e esse outro ratinho aqui receberia o ar que foi pré-concentrado no material particulado de pequena densidade. E aqui você pode fazer qualquer tipo de estudo, você pode submeter, nesse modelo animal, né, os ratinhos com algum tipo de toxicante, ou você pode fazer uma vez a atmosfera de São Paulo, 2 vezes, 3 vezes a atmosfera de São Paulo, e assim por diante, tá? Então, esse sistema de coleta, pré-concentração, e depois distribuição nas câmaras é feito, então aqui de novo, essas câmaras vão receber então um ratinho de cada vez. No caso, a gente estudou exposição gestacional à poluição, então eu tinha na câmara da esquerda uma rata prenha, e na câmara da direita também uma rata prenha, que uma foi submetida a ar filtrado e uma foi submetida ao ar enriquecido do material particulado fino. Então, tem um esquema de exposição durante a gravidez, e uma vez tendo a prole, essa prole também foi dividida em 2 grupos, um grupo recebeu ar filtrado e um grupo recebeu o ar poluído. Da mesma forma, a prole que veio da mãe exposta também foi dividida em 2 grupos, esse grupo recebeu ar filtrado e o outro grupo recebeu o ar enriquecido, o ar poluído, tá? Então, o esquema a gente tinha para as mães, então, 2 grupos, então aqui eu tinha um grupo de mães durante a gestação, que recebeu só ar filtrado, que é esse azul claro, e esse cinza eu tenho as mães que receberam o ar poluído. Então, elas foram sendo amostradas ao longo da gravidez, elas iam para essas câmaras diariamente, por 1 hora, e a gente foi coletando urina dessas ratas prenhas, e a gente tinha uma amostra coletiva, né? Essas amostras eram depois combinadas para cada ratinha, né? Aí tem um período depois do parto, tinha um período de desmame, e após o desmame, a gente dividia a prole, acho que era a prole masculina, só em 2 grupos, e novamente esses grupos recebiam ou não o ar poluído, então ar filtrado e ar poluído, esses 2 grupos vinham da mãe que recebeu o ar filtrado, e esses outros 2 grupos vinham da mãe que recebeu o ar poluído. Então aqui novamente os dias, né, de amostragem, urina desses ratinhos, então a gente tinha um determinado número de ratinhos por grupo. Então esse é o nosso desenho experimental, e a gente analisou a urina coletada das mães e da prole, tá? Então, nesse meio tempo, eu vou falar bem rapidamente, a gente usou Hillick, né, então cromatografia líquida por interação hidrofílica com uma coluna azuteriônica. A gente fez um estudo bastante extenso de otimização, claro, né, a gente não nega a raça nunca, né, um grupo de analítica, então a gente estudou 12 condições diferentes de composição de fase móvel e gradientes, tentando ter uma condição em que a gente viu o maior número possível de sinais, os molecular features, e a gente estabeleceu como um critério de ótimo, de resposta,
um score que a gente inventou, que foi baseado tanto no número de compostos que a gente conseguia visualizar, ou extrair, né, porque visualizar, a gente visualiza poucos, né, a gente visualiza os mais intensos, a gente pega um cromatograma de massa, se tiver ali 20, 50 sinais, é muita coisa, mas ali embaixo, a metabolômica, ela tem os compostos que a gente não vê com os olhos, né, mas estão ali, então ali são milhares, a gente chega a 5.000 compostos numa única corrida, né, dos quais a gente visualiza 20 a 50, tá? Então, esse número de molecular features também é um critério na nossa equaçãozinha, precisão também, porque nos interessa ter precisão de intensidade de pico, tempos de retenção, a forma de pico, então a gente colocou numa equação, uma combinação desses fatores que a gente avaliava com alguns compostos escolhidos ou extraídos desses cromatogramas, e deu uma nota para aquela condição, e a gente assim que escolheu a condição de análise, né? Isso aqui é um trabalho bastante extenso, que a gente poderia até falar em outra situação. A parte de extração também, a gente não nega a raça e volta a questão dos nossos maravilhosos triângulos, né, que são os desenhos de mistura, que foram introduzidos bem no comecinho da minha carreira de orientação pelo professor Gustavo, Fernando, que faziam extrações de plantas, né, de metabólitos secundários em plantas, mas eles servem também para otimizar condições de rampas, de cromatografia, e aqui foi usado como extração mesmo, né? Então, a gente usou, fez uma mistura de 1:3 com urina, com uma mistura de solventes, esses solventes eram acetonitrila, metanol ou isopropanol, então foram usados puros, ou foram usados em misturas binárias, 1:1, são esses pontinhos aqui nos triângulos, e misturas ternárias. A gente usou isso para precipitar a proteína, a gente pegava essa pellet, né, de proteína no fundo, analisava a quantidade de proteína em micrograma por grama, então esse P que vocês veem aqui, embaixo de cada condição, é a concentração de proteína que foi analisada em micrograma por grama, e o MF é o número de molecular features, ou seja, o número de sinais que puderam ser extraídos naquela condição de extração da amostra. Então, com isso, a gente escolhe uma das condições que nos era interessante para a limpeza da amostra em termos de proteína, assim como que nos dava o maior número, a maior quantidade de sinais, e escolhe as nossas condições ótimas para separação, para análise da urina. Aqui está um cromatograma de massa, então a gente usou, como eu falei, Hillick, com acetonitrila e formiato de amônio, a coluna era uma coluna zwitteriônica, da Termo, se não me engano, era o nome da coluna, a Synchronis, da Termo, a preparação foi com isopropanol, só que depois, como a gente estava em Hillick, a gente usa acetonitrila, a gente teve que secar e ressuspender em acetonitrila para não ter uma deformação dos picos aqui no começo do cromatograma. Mas, enfim, a gente faz também otimização de separações, usando compostos modelo, mesmo na metabolômica global, na metabolômica untarget, porque é importante a gente ter um cromatograma com o maior número possível de sinais e mais intenso possíveis. Tá? Após a obtenção dos dados, a gente faz um processamento, aqui são etapas, também cursos, né, sobre isso, mas a gente usa um pacote chamado XCMS, que é um conjunto de algoritmos que corre numa plataforma R, e a gente processa os nossos dados brutos, e depois a gente faz o tratamento desses dados, né? O que é interessante dizer que a gente, quando faz a análise, a gente prepara uma amostra pool, ou seja, uma amostra controle de qualidade, o QC, a gente mistura todas as amostras do nosso set em proporções iguais, tanto do grupo controle quanto teste, e essa amostra, então, ela é injetada continuamente, ela é injetada no começo das análises, 5, 10 vezes, até a estabilidade instrumental, e aí nós começamos a analisar as amostras, 5 ou 10 amostras, dependendo da técnica, e intercalando com essa amostra QC. Então, essas amostras reais, elas são
randomizadas, a ordem de análise delas é randomizada, isso é bastante importante, e essas amostras QC vão sendo analisadas ao longo do nosso processamento analítico todo, e no final a gente faz uma inspeção dessas amostras QC, para ver se houve estabilidade instrumental, e a gente pode prosseguir com o tratamento, né? E se falhar, a gente reprocessa todos os dados. Então, aqui a metabolômica on-target, ela é contra qualquer princípio analítico, porque você analisa a sua amostra uma vez só, né? E se você e o QC várias vezes. Se esse QC te deu resultados interessantes, você prossegue, senão você reprocessa tudo, tá? Num segundo momento, então, depois dessa leitura, essa conversão de dados brutos, nessa planilha 2D, aí onde a gente tem informação de intensidade de cada composto em cada amostra, né? A gente faz tratamentos tanto univariados quanto multivariados, né? Geralmente a gente acredita nos multivariados para escolher os metabólitos discriminadores, mas nada impede da gente ter um outro modelo, o modelo univariado, para corroborar os resultados que a gente obteve. Então, aqui eu tenho um S-plot, então esse S-plot a gente tem esses triângulos aqui da direita, são os triângulos que descrevem, então aqui é correlação por covariância, a gente tem os metabólitos que aumentaram no grupo teste e os metabólitos que diminuíram no grupo teste, esses aqui do meio não nos interessam. Então vocês vejam que a gente pode ter milhares de compostos, mas só algumas dezenas vão passar num teste como discriminadores. A gente avalia também o erro associado a cada um desses metabólitos, que é esse tipo de gráfico aqui, que a gente chama de jackknife, né? Bom, vou mostrar para vocês rapidamente os resultados, então, da exposição gestacional, ou seja, comparar as ratas prenhas que foram expostas a ar filtrado contra ar poluído. Então, um dos primeiros gráficos que a gente lança na multivariável é um PCA, onde a gente plota os QCs, e para a gente aqui é uma inspeção puramente visual, a gente quer ver os QCs aglomerados, de preferência no centro do plot, isso quer dizer que não houve nenhuma perturbação instrumental durante a aquisição dos dados, então a gente pode processar esses dados. A gente não se atém muito à estatística desse plot, porque geralmente ela é muito ruim, mas a inspeção dos QCs é interessante para a gente. E aí a gente vai para uma separação de grupo, né? Então, geralmente é feita com multivariadas, aqui a gente usa as ortogonais, né, as projeções latentes ortogonais com análise discriminante. Então, aqui você tem um grupo controle e o grupo teste, e aqui sim é importante o modelo ter um R quadrado excelente, e um Q quadrado, que é um modelo de previsibilidade, que diz que a gente pode predizer aqui a que grupo pertence a amostra, é relativamente alto, né? Então, a gente assume valores bons acima de 0,6, mas, obviamente, quanto maior, melhor, né? Então, depende do tipo de amostra. E aí, a gente extrai esses metabólitos discriminadores e cria tabelas, né? Então, essas tabelas, eu pus 3 pontinhos aqui, porque essas tabelas podem chegar a algumas centenas de compostos. Então, a gente tem o MZ desse composto, o VIP é a projeção, a importância dessa variável para a projeção, a correlação, covariância, p-valor, quanto ele aumenta no grupo controle em relação ao teste, esse é o fold change, a porcentagem daquele composto em termos de CV, né, de coeficiente de variação, na amostra QC, então se ele repetiu ou não, que tipo de adulto era esse, qual é o erro de massa, a identificação que a gente fez a partir das bibliotecas e que rota metabólica ele pertencia. E também, às vezes, a gente coloca o critério de aceite dessa identificação, como dependendo da plataforma que a gente tiver. Então, a gente tem esse tipo de informação e a identificação é buscada em várias plataformas. KEGG, o Metlin, o HMDB são as que a gente usa com mais frequência. LipMap também, LipTmap, desculpa, e algumas outras para parasitas também a gente usa. Enfim, então a gente tem uma tabela idêntica para compostos que diminuíram na amostra teste, no caso são a urina das ratas expostas, né, ao ar poluído,
e as que aumentaram. E aí a gente faz todo tipo de, a gente faz todo tipo de análise. Então, por exemplo, a gente sabe quais compostos aumentaram no grupo teste, que classe pertence, quais compostos diminuíram, a que classe pertence em termos de classe química, e a gente pode depois pegar todos esses compostos que já estão associados às rotas metabólicas e procurar na literatura se existe algum tipo de importância, ou algum relato da importância daquele composto dentro do estudo que a gente está conduzindo. Então, eu vou mostrar para vocês um ou dois, só para mostrar o que a gente faz com aquela lista, né? Então, tenham em mente que são centenas, tá? Então, eu estou mostrando aqui o temal, que é a trimetilamina N-óxido, né? Que é esse composto aqui. Ele, na verdade, é um metabólito de microbiota, então são de bactérias que estão no nosso intestino, no caso, o intestino dos ratinhos, e ele teve um aumento no grupo que foi de mães, no caso, né, ratas prenhas expostas em relação às não expostas, né, então ele está associado com permeabilidade intestinal, alteração da microbiota, está associado a problemas de aterosclerose, já vi esse metabólito associado com problemas renais, também insuficiência renal, ou seja, então a gente começa a procurar na literatura artigos que falam desse temal com algum tipo de associação com poluição, ou com o que ele está relacionado, para a gente depois construir uma explicação, né? Outra classe interessantíssima de compostos que a gente observou foi um aumento bastante pronunciado de carnitina e acilcarnitinas, né? E aqui seria um mecanismo de autoproteção, né, contra o estresse oxidativo, né, que ocorreu pela exposição ao material particular. Então, a gente sabe que essas carnitinas têm propriedades antioxidantes, que ciclos, né, que pertencem, né, então, beta-oxidação de ciclos metabólicos, né, que elas estão envolvidas, então, beta-oxidação de ácidos graxos, modulação da acetilcoenzima A, para coenzima A, a razão das duas, produção de energia, mitocôndria. Então, a gente sabe onde esses compostos estão envolvidos e, no caso aqui, a gente interpreta isso como uma proteção, uma autoproteção, né, do organismo contra o estresse oxidativo. E assim por diante, né? A gente tem que fazer isso com as centenas de compostos que a gente analisou. 5 minutos termino, tá, gente? Olhando aqui os ratinhos, agora a prole, então, eu tenho de novo, tá? Prole vinda de mãe exposta e prole vinda de mãe não exposta. Essa prole foi dividida em duas, uma recebeu ar filtrado e a outra recebeu ar poluído, nos dois casos. As siglas que eu estou usando aqui é FP. O primeiro F é da mãe e o segundo é da prole. Então, aqui, o primeiro F significa que a mãe recebeu ar filtrado e a prole também. FP significa que a mãe recebeu o ar filtrado e a prole o ar poluído, vamos dizer assim em português. Nesse segundo aqui, a mãe recebeu o ar poluído e a prole o ar filtrado. E aqui, coitadinho dos ratinhos, as mães receberam o ar poluído e eles também. Então, o PP é o extremo é o sujão, né? É o limpão e o sujão. E aí a gente pode, como essas análises multivariadas, elas comparam grupos, a gente pode montar os grupos e analisar por grupos quais metabólitos discriminam esses grupos. E aí a gente pode, obviamente, comparar o grupo não exposto, aqui prole só, hein? Pode comparar o grupo não exposto ao grupo exposto, então a gente tem os metabólitos que vieram da exposição à poluição, tanto para o grupo que veio de mãe limpa, quanto de mãe suja, né? Agora, a gente pode comparar grupos, por exemplo, o grupo controle, os dois controles, ou seja, esse que veio de mãe não exposta e também não foi exposto, com esse que veio de mãe exposta, mas não foi exposto. Esses grupos deveriam ser iguais, porque esses ratinhos não foram expostos à poluição. Mas a diferença entre eles é que um veio de mãe que foi exposta. Portanto, se tiver alguma diferença, essa diferença deve ter passado da mãe para a prole, via
uma exposição gestacional via placenta, né? Mesmo caso se a gente comparar esse grupo dos 2 grupos expostos ali. E assim por diante, se a gente comparar o grupo todo limpo com o grupo todo sujo, a gente tem um efeito combinado da exposição externa, direta, né, a poluição versus a exposição da mãe. E assim por diante. A gente faz o mesmo tipo de avaliação, primeiro olha os que cis num TCA, e vê se eles estão clusterizados, se estão a gente processa. Se a gente fizer um PCA com todos esses grupos, geralmente a gente não tem uma boa discriminação, se tiver, isso é um bom sinal, mas a gente consegue observar tendências, observar que compostos são, ou que amostras são outliers, e tirar fora, se puder, e assim por diante. Olha, eu vi que eu marquei aqui, nós conseguimos 873 compostos nessas comparações. E para comparar grupos 2 a 2, a gente faz o PLSTA ou o PLSTA, qualquer um dos dois, e tira os metabólitos discriminantes pela análise dos VIPs, né, das variáveis que são importantes na projeção. E aqui sim, se comparar grupos 2 a 2, vou mostrar para vocês, sempre o Q quadrado é o nosso indicativo de boa estatística, então a gente consegue uma boa estatística na comparação de qualquer uma dessas duplas que a gente mencionou, acima de 0,7, 0,8 em Q quadrado, que são valores extremamente bons para a urina de modelo animal. E eu vou falar de um só, que foi muito interessante, que é a alanina, né? Então, a alanina foi encontrada, então aqui está a massa exata dela, ela foi encontrada em 914 segundos, né, na eluição, e se você olhar em todas as comparações que a gente fez entre os grupos de prole, submetido ou não a ar poluído, vindo ou não de mãe que foi submetida a ar poluído, a gente encontra nesse grupo, que é o grupo FFPF, significa o quê? Que a gente comparou o controle, ou seja, os ratinhos da prole, que não foram expostos e também a mãe não tinha sido exposta, com o grupo de ratinhos cuja mãe tinha sido exposta, mas eles não foram expostos. E a gente encontra uma porcentagem de variação para a alanina da ordem de 843%, ou seja, um número extremamente elevado. Quando a gente olha na literatura, ou seja, a alanina está sendo estocada ali, ela não está sendo processada mais no metabolismo. Quando a gente olha na literatura, a gente encontra artigos onde existe essa enzima aqui, que é a alanina transaminase, que ela catalisa 2 partes desse ciclo da alanina, e ela tem sido associada com poluição de ar, consumo de álcool, impacto em fisiologia do fígado, inclusive tumor, geração de tumor, etc. E a gente viu que existe um aumento absurdo de alanina nesse grupo cuja mãe recebeu ar poluído, né? Então a gente mostra que a exposição gestacional ela afetou o metabolismo da prole e que essa transmissão foi feita via placentária, né? Então isso é só um exemplo para vocês, né? E aqui o status desse projeto. Aqui o nosso fluxograma, né, de coleta, análise, processamento, avaliação estatística, identificação de metabólico e interpretação biológica. No caso das ratinhas prenhas, a gente já está na interpretação biológica, a gente já conseguiu identificar que 40 metabólitos de 59 foram diminuídos e 68 de 78 foram aumentados, então a gente está partindo para uma avaliação, interpretação biológica, olhando a que rotas pertencem, tentando mapear na rota metabólica onde esses metabólitos estão, se aumentam e diminuem, tentando levantar uma hipótese a respeito disso, né? No caso da prole, nós estamos na etapa de identificação, então a gente está com uma tabela de aproximadamente 487 compostos, onde a gente tem que primeiro fazer a identificação, para depois associar a rota metabólica e fazer a interpretação metabólica. Então é um estudo bastante complicado, e isso, qualquer um dos nossos estudos passam por essas etapas, tá? Então, como conclusão preliminar aqui desses estudos, eu acho que ficou provado, pelo pouco de interpretação que a gente já fez,
que a exposição com ar enriquecido, né, com material particulado fino, ele afeta o metabolismo tanto das mães, na gravidez, quanto da prole, né? E essa exposição pode ser via direta ou via placenta, a gente consegue observar essas variações. Altera também na mãe, a gente vê alteração da microbiota nos intestinos, então isso também é causa de várias doenças, a gente tem visto muitos trabalhos com a microbiota, inclusive transplantes de fezes, né, tem umas histórias bem interessantes sobre isso, né, qual a importância da influência desses bilhões de bactérias que a gente carrega com a gente, né, e, obviamente, a gente fez esse estudo com uma única plataforma, então a gente olhou determinadas classes de compostos moderadamente polares, um pouquinho mais polares, já que a gente usou Hillick, mas continuo defendendo o uso de multiplataformas para ter uma avaliação mais ampla desses metabólitos, tá? Então, eu gostaria de concluir a minha palestra hoje dizendo para vocês que metabolômica, ela tem muitos aspectos analíticos que a gente pode desenvolver, então ela tem bastante espaço para um químico analítico, né, em várias partes de desenvolvimento, validação, extração de amostra, né, desenvolvimento, validação de método, extração de amostra, enriquecimento desses bancos de dados, a parte estatística de tratamentos também. Obviamente tem espaço para os bioquímicos, médicos, biólogos, né, para esses estudos de rotas metabólicas, de interpretação biológica. Então, é um tipo de linha de pesquisa multidisciplinar bastante interessante, né? Então, eu deixo como mensagem final para vocês a tal complexidade dessa amostra, citando o nosso famoso Chacrinha, não sei se vocês provavelmente não assistiram aos programas dele, eu assisti enquanto menina, né, então, ele tinha frases sensacionais, né, então ele era um comunicador de massas, né, ele pegava pedaços de como é que chama aquele peixe? Codfish, bacalhau, e jogava na plateia, era muito engraçado, né, bem irreverente, bem não político, né, na época, mas enfim, a frase melhor dele que eu acho é essa aqui, ó, eu não vim para explicar, eu vim para confundir, então é isso que eu entendo por metabolômica. Beijo para todos, muito obrigada, eu vi que tem um monte de pergunta aí no chat, se quiser fazer agora, é o momento, e desculpa o adiantado da hora. Obrigada. Obrigada, professora Marina. Palestra fantástica. Eu confesso que eu não conhecia esse mundo, então eu achei realmente fantástica a ideia. Eu imagino que, na verdade, que já tenha muita aplicação, que esteja sendo utilizado esse tipo de técnicas para muitas aplicações já de mapeamento de doenças, coisas assim. Eu acho que tem muita coisa que vem nesse mesmo sentido nos próximos momentos, né? Eu acho que é algo que os alunos que estiverem vindo aí para essa parte mais analítica é um ponto a ser apostado realmente. Sem dúvida. Vou aqui no chat, temos algumas perguntas, e aí depois qualquer coisa eu posso também se passar. Eu posso parar a palestra? Eu acho que sim, fica à vontade. A Nicole perguntou aqui, professora, tenho uma curiosidade, na verdade. Eu li em alguns lugares que a espectrometria de massas de ORMN podem ser utilizados para avaliação metabolômica diretamente em vivo, sem precisar de retirada de células e preparação de amostras. Vocês realizam esse tipo de avaliação no laboratório? Sabe como funcionaria esse tipo de avaliação? Eu já vi eu acho que a filha do professor Eberlin, que vão me perdoar, não lembro o nome dela, Lídia, talvez, ela tem um trabalho que ela apresentou no BRMAS, no último BRMAS, que é justamente, e também o pessoal do Imperial College estava desenvolvendo um tipo de uma probe, né, um tipo de uma caneta, vamos dizer assim, cuja ponta você aspirava a amostra. Então, por exemplo, durante uma cirurgia, eles iam com um espectrômetro de massas na sala cirúrgica, aquilo era aspirado, por exemplo, eles estavam removendo um tumor, então eles aspiravam aquelas células durante a remoção do tumor, porque nunca se sabe quão mais você deve remover do tecido que está circundando o tumor, então ela ia aspirando aquelas células e já analisando
no espectrômetro de massas qual a composição daquelas células, daqueles metabólitos que estavam ali, se eram parte ou não do tecido canceroso ou do tecido normal, para dizer até que ponto a cirurgia podia ser conduzida. Então, esse tipo de amostra, de amostrador, já existe, né? Obviamente, não vai ter em tudo quanto é hospital, porque imagina você levar um espectrômetro de massas para dentro de uma sala cirúrgica, com tudo que ele precisa para operar e estando operando em plena normalidade, né? Então, me parece uma coisa bem estranha. Mas é possível, claro que é possível, em vivo direto, né? Já vi trabalhos com ratos, né? Onde você faz incisões no cérebro do rato e vai circulando os compostos, então você faz um estímulo no rato e esses compostos circulam por uma cânula, né? E aí você vai analisando in situ, né? No momento... Você já vai tendo a resposta no momento da amostragem, vamos dizer assim. Possível né? Mas eu acho que tudo um pouco ainda experimental, né? Apesar de já ter sido demonstrado. Acho que é Nívia o nome dela. Nossa, Lívia, talvez. Lívia Eberlin. Só coloca o nome aí no Google para ver se acha. Acho que é Lívia Eberlin. Temos mais alguém com alguma pergunta? Se quiser ligar o microfone, também pode ligar e fazer a pergunta diretamente. Olha, quando eu falo aqui, eu dou essa posição aí do chacrinha, a frase do chacrinha, porque assim, a metabolômica, ela intimida, na primeira visão, porque ela envolve tudo, né? Ela envolve, meu ponto de vista, química analítica, que já é pesada, então para você ter uma certa facilidade com desenvolvimento, otimização de método, extração de amostras, e amostras nada fáceis, né, que são amostras biológicas, etc., isso tudo demanda anos de experimentação, e aí você tem toda essa parte estatística que é bastante pesada, obviamente na palestra ficou muito leve, né, mas é muito pesada, e a gente entrou para aprender isso tudo, tem dúvidas ainda, conversa muito com o pessoal especialista nessa área, existem sempre inovações nessa área, e tem a parte bioquímica toda, entender do metabolismo, isso tudo, eu falo, olha, se eu começar a estudar agora, eu vou levar pelo menos uns 10, 15 anos para chegar ao entendimento básico de metabolismo, então isso não vai acontecer para mim. Então, obviamente, é uma coisa multidisciplinar mesmo, né? Os grupos que a gente sabe no exterior, eles têm, na equipe deles, é claro que o pessoal trafega nas várias áreas, né? Mas eles têm especialistas em cada uma delas, né? Então, isso ajuda muito. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu montar ainda um grupo com essa diversidade, mas vamos conseguir. Isso ficou evidente até pela presença de entender o que, por exemplo, nesse trabalho que você mostrou, a alanina, né? Sim. Da onde vem a alanina, o que ela está aparecendo ali. E você sabe que eu sempre achei que, quando eu comecei a trabalhar com os médicos, né, que eu gosto muito dessa parte clínica, então eu falei, vou escolher a metabolômica clínica, mas também a clínica, aí você começa a fazer um monte de coisa, e a gente tem parado os trabalhos nessa escala piloto, que a gente faz um piloto, a gente tem uma primeira avaliação daquela condição, mas a gente não aprofunda, deveria reamostrar um número maior de amostras e cada vez aumentar o entendimento naquela linha. Então, significa escolher uma das linhas, né? Eu provavelmente escolho a parte dessas doenças negligenciadas, mas também aí é um mundo de doenças, mas também eu acho muito interessante, seria uma contribuição diferenciada também. Mas eu esperava que os médicos pudessem dar essa interpretação biológica, e na verdade eles não têm, eles têm a prática clínica, né? Então, mesmo os professores que são médicos, alguns sim, não digo todos, obviamente, não estou generalizando, mas não é comum a gente conseguir que eles expliquem para a gente o que significa aqueles metabólitos. E também é bem desagradável, né, que a gente chega com uma tabela com centenas de compostos, põe no colo deles, fala, este aumentou e este diminuiu, quanto que esse aumentou e quanto que esse diminuiu, agora explica para mim o que isso quer dizer, né? Obviamente, eles não têm nem tempo para isso, né?
Então, Mas é isso. posso fazer uma pergunta? Então, Claro. pergunta uma atualização. A professora tem os cachorros aqui, estão malucos de novo. O professor tem na biblioteca do FIM, ali na USP São Paulo? Se a gente tem a biblioteca, temos. Temos. Tá. Muito bom saber. Não, a gente tem, eu não vou falar que está gravando, né? Mas tem bibliotecas piratas, né? Também, né, Não, Gustavo? tá tudo bem. Mas tem. Tá na biblioteca, mas aí tem os reagentes. Os a reagentes. coluna. Sim, isso a gente compra. A gente compra a Sim. coluna que ele usa. A parte de derivatização, a gente já fez vários estudos de otimização para amostras sólidas, né? Para parasitas que a gente fez, agora fez para urina. Mas tem 2 etapas, né? Metoximação e cililação. Tem gente que critica muito que esses não são os adultos que seriam interessantes para fazer GCMS. Eu falei, tudo bem, mas é o que está na biblioteca, o adulto que está na biblioteca dele, e eu, para identificação, faço qualquer coisa. Então, a gente segue o método dele. Então, não existe espaço para desenvolvimento do método, porque a gente quer usar a biblioteca. E o interessante disso, Gustavo, é que você não precisa ter um espectrômetro de massas de alta resolução, como você precisa para o LC e CE, né? Você usando um single quadrupolo, você consegue fazer metabolômica para o GC, porque ele vai afunilando, né? O adulto dele, ele vai afunilando aquilo, então ele retira os interferentes. Então você consegue uma identificação bastante confiável. Sim. E o bonito é que você termina o trabalho com a lista não só dos compostos discriminadores, mas quais são, né? Quem não, porque não é gente, né? É possível, quais são? É possível quantificar. Então, para um trabalho de mestrado, ou para um trabalho de iniciação científica, até o pessoal já está mexendo, que gosta, está mexendo com isso, mas é um tipo de dificuldade menor, né? Não assusta tanto o aluno. Então, e também dá para a gente uma primeira visão, né, de que tipo de composto vai observar. E no GC, como você derivatiza, você pega os polares também, por incrível que pareça. Sim. E aí, não só isso, o mais interessante, você derivatiza do lado aqui dos aminoácidos e do lado dos ácidos carboxílicos. Então, você pega numa única corrida compostos que são catiônicos e aniônicos, coisa que você só faria por diferentes ionizações no LC. Então, você realmente fica com uma abrangência boa, uma cobertura boa de compostos importantes, né, que você pega aminoácidos e ácidos carboxílicos, ciclo de Krebs, aminoácidos, você pega compostos importantes de uma forma barata, né, que todo mundo tem um GCMS, qualquer laboratório de orgânica que faz síntese. GCMS é mais difundido, porque é um espectrômetro mais barato, né? Quadrupolo simples. Agora, a parte de preparo de amostra é uma chatice, porque tem essas etapas e são longas, e você é obrigado a fazer triplicata de amostra, aí sim, porque às vezes você perde a amostra pelo preparo, então você acaba multiplicando aí o número de amostras que você precisa. Isso limita a sua frequência analítica no final, né? Então, você consegue fazer estudos pequenos. Então, eu consigo injetar talvez 50 amostras por dia, né? Então, por quê? Porque eu não posso derivatizar e ficar lá esperando para injetar que decompõe. Então, é legal ter aqueles robôs de preparo de amostras, mas aquilo lá também é uma fortuna. Eu fiz $250 mil, é o preço de massas, porque ele vai, derivatiza, mistura e injeta, e vai dando a defasagem em tempo, então ele vai derivatizando, injetando, então isso é super legal, né? Mas tem umas outras ferramentas, você pode usar sempre os QCs para depois realinhar os seus dados, outras ferramentas gambiarras, né, que a gente fala, né, para poder alinhar esses perfis, né, quando você não consegue analisar tudo de uma vez, né. Mas eu aconselho o GCMS bastante. E assim, para quem trabalhou com eletroforese, né, Gustavo, o GC é bobagem, né. Aquilo é bem fácil, né, bem fácil. E mais ainda que você não precisa mexer no método, não pode mexer no método, né, então é bem fácil. Aquisição de dados é coisa de semana, uma semana. Coleta, obviamente, depende do
de que tipo de trabalho, pode ser até 1 ano, né? Aquisição de dados é coisa de 1 semana, tratamento também não é tão longo, então cabe dentro de um projeto de mestrado. O tratamento de dados por LC&C é meses. É bem É o completo, complicado. né? Mas, claro que eu estou comentando justamente isso, porque a Riane, que deve estar nos ouvindo agora, aqui, que eu falei no WhatsApp, ela está assistindo também, que a gente queria até ter a possibilidade de usar a metodologia do FIM para fazer uma parte do trabalho dela lá, que tem essa parte de metaboloma, mas daí a gente vai encher o saco da senhora. Não, conselho sim. O pessoal vai ficando treinado, então tem uma pessoa excelente para ajudar, a Gisele Canuto, que está na Bahia, se bem que ela teve bebezinho agora, então está de licença maternidade. Ela tem bastante experiência nos softwares que se usa depois para filtração dos dados, se retira todos os adultos, fica só com um, né? Então você fica só o adulto M+H, tira todos os adultos sodiados com potássio, com amônio, perda de água, com isso, com aquilo, fica só deconvolução de dados, né? Para ficar mais simples, mas a meu ponto de vista, é a metabolômica mais fácil de ser implementada. Sim. Tá? Aí você comentou durante o seminário aí sobre usar cálculo, na verdade, para tentar prever metabólico, foi isso que mais ou menos que eu entendi. Não, o que esse pessoal faz é aqueles cálculos ab initio, eles fazem estudos de moléculas contra uma determinada doença, então eles sabem o alvo aqueles docking de proteína, então eles começam a sintetizar, olhar moléculas que têm substituintes semelhantes, ou que também têm aquele mesmo efeito, então aquelas moléculas são candidatas a fármacos para aquele tipo de doença. Então, aí a gente pode pegar, e são moléculas simples, né, Aldrich, Sigma Aldrich tem, então a gente pode comprar essas moléculas, esses compostos, e fazer metabolômica in vitro, por exemplo. A gente estuda muito o metabolismo de parasita, do próprio parasita, frente à ação de fármacos. Então, esses fármacos são geralmente os fármacos que são usados na prática clínica, que seria a nossa referência, né? Mas também são produtos que vêm de plantas, os produtos que são sintéticos, produtos que são dessas bibliotecas em sílico, né, que a gente chama, e aí você testa e vê como é que o parasita reage a esse fármaco, como ele se protege, é interessantíssimo. Tem uns que crescem a cadeias de ácidos graxos, né, a cadeia vai crescendo cada vez mais como uma tentativa de formar uma carapaça e impedir que o fármaco penetre na célula, e tem umas coisas bem interessantes que acontecem. Então, você usa o IC50, né, na concentração do IC50, e vê como o parasita está reagindo àquele fármaco. E isso, obviamente, abre caminho para novos fármacos para aquela doença, né? Que geralmente essas negligenciadas, os fármacos são extremamente tóxicos, às vezes criam resistência, né? Então você tem as cepas resistentes, que é o caso da Covid aí também, que a gente está vendo, mas criam resistência e nunca são tão eficazes, e a pessoa tem que ficar nesses tratamentos por longo tempo, então tem muita coisa interessante para contribuir e estudar nessa área também. Legal. Tá bom. Parabéns pelo seminário, muito estimulante. Eu agradeço vocês mais uma vez, peço desculpa, faz tempo que eu não falo, eu estou meio fora de traquejo aqui, de estrambelho, né, falo demais. Começa a contar história no meio, né, contadora de história. Eu ia pedir para contar a história, mas aí agora os pessoal não vão brigar com isso. É só interromper a gravação, a gente pode continuar conversando. Mas acho que eu passei bonito do horário, né, não foi 1 hora, não. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, então, vamos encerrar aqui o seminário de hoje. Então, até para os alunos que precisarem sair correndo aí virtualmente, eles podem fazer. Agradeço novamente a palestra da professora, aceite a palestra da professora Marina Tavares, e avisar também os alunos que não se esqueçam de dar a sua presença lá no Moodle. Eu já vi que a maior parte dos alunos já fez isso, mas quem não conseguir, tiver algum problema, pode me avisar também. E eu vou finalizar a gravação.
Esse vídeo depois vai estar disponível no YouTube,